Olá, meus amigos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Ismael Maia e hoje nós vamos mais uma vez estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, que vai falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos conversar sobre o item 11, a partir do item 11, que vai falar sobre o emprego da riqueza, como nós devemos utilizar a nossa riqueza. Então, é uma alegria poder estar com vocês aqui mais uma vez, para poder estudar o Evangelho. Vocês talvez percebam um barulhinho da reforma do apartamento aqui de cima, mas nós vamos seguir normalmente. Então, o emprego da riqueza. Como devemos utilizar a nossa riqueza? São 3 mensagens que tem nesse item, o emprego da riqueza. E nós vamos pegar apenas alguns trechos dessas mensagens dos Espíritos para poder comentar, refletir, juntos aqui conversando sobre esse tema. Então, a primeira mensagem ela começa dizendo o seguinte: não podeis servir a Deus e a Mamon, que é justamente o tema do capítulo. Não podeis servir a Deus e a Mamon significa o quê? Mamon, essa palavra, ela tem origem hebraica, quer dizer riqueza, justamente as posses materiais. Alguns vão dizer que talvez também se refira a uma divindade específica que se refira a essa questão das posses, das riquezas, mas ela significa justamente, em linhas gerais, as posses materiais, as riquezas materiais do ser humano, que o ser humano pode possuir. Então, Jesus nos diz que nós não podemos servir a 2 senhores, não pode servir a Deus e a Mamon. O que Jesus quis dizer com isso? Nós, enquanto seres espirituais, nós precisamos ter uma referência, uma base, para colocar as nossas motivações, as nossas forças. E essa base, esse Senhor, a gente às vezes coloca em coisas materiais, nas mais diversas coisas materiais. Nós colocamos como essa grande referência, que só existe uma. Nós só temos uma grande referência. Nós temos, obviamente, várias coisas que nós gostamos, várias predisposições, várias predileções, mas como referência, como base, nós só temos uma. E se estude que nós possamos nos estudar a nós mesmos, nos procurar essa grande referência. Porque às vezes a gente nem tem consciência, autoconsciência da grande referência que a gente está dando à nossa vida. Se é alguma coisa material, ou mesmo a alguém, se colocando todas as suas atenções à posse de alguém, ou colocando todas as suas atenções aos vícios. Os vícios são uma das formas de escape do ser humano que justamente coloca como uma grande referência, uma base da sua vida, coisas materiais, que vão desequilibrar, a nossa vida. Então, muitas vezes o nosso Senhor é o álcool, as drogas, nosso Senhor são outras coisas que também aparentemente não viciam, mas viciam, como a internet. Nosso Senhor as posses materiais, no sentido o que nós temos na nossa casa. Então, precisamos atentar muito bem para que tipo de Senhor nós estamos servindo. Se é o Criador, o Pai, a nossa grande essência divina, que nós de fato precisamos ter como grande referência. Existe uma lei, a lei da adoração, que está lá no Livro dos Espíritos, e é uma lei muito pouco compreendida, a adoração. O que significa isso? O que é a adoração? O que é adorar? A lei da adoração daria um outro tema para a gente refletir. Mas, em linhas gerais, a adoração ela é manifestada das coisas mais simples, como, por exemplo, a gratidão. Nós sermos gratos pela nossa vida, pelas dádivas que nós temos, pelas dádivas que a criação, que a natureza nos dá. Então, isso é uma forma de manifestar a adoração. Não precisa ser uma manifestação física e externa de adoração, de louvor.
né? O louvor faz parte, né, da adoração, né? Mas nós precisamos estudar e compreender melhor o que seria essa adoração, que é colocar como grande referência a nossa essência divina, né? A nossa reforma interior, né? A busca pelo amor. A gente vai ver aqui justamente isso. Olha só, qual é o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Comenta o espírito Cheveru. Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema, né? Aí está o segredo do bom emprego das riquezas, o amor. O amor deve ser nossa grande referência em como utilizar as nossas posses materiais. O emprego que agrada a Deus é a caridade, mas não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo, né? O que lhe sobra apenas de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo, né? A verdadeira caridade, né, não se importa a quantidade do que se dá, e sim a qualidade, né? O quanto de sentimento está envolvido nesse ato de caridade. Nós ainda estamos buscando compreender melhor a caridade na humanidade, né? Mas vamos entendendo que essa caridade verdadeira é a caridade que busca o auxílio sem diminuir, sem humilhar o outro, né? Sem se colocar numa posição superior, numa posição de irmão, de fraternidade, né? E de dar não só o que lhe sobra, né? O supérfluo. Olha que interessante, que desafiador são essas palavras e essas orientações. Rico, dá do teu supérfluo. Sim, mas faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porque o de que necessitas ainda é supérfluo. Olha que interessante. Para nós hoje, o que nós consideramos necessidade, né, nós vamos descobrir futuramente que era supérfluo. Né? O ser humano dá muito valor nas suas necessidades a coisas que, em linhas gerais, no fim das contas, são acessórias, são supérfluas. Então, dá um pouco do que é necessário, sim, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com medo de seres enganados. Olha só, né? Por exemplo, um ato muito corriqueiro. Alguém pedindo uma esmola na rua. Quantas vezes a gente pensa, várias vezes antes de dar essa esmola, antes de dar essa ajuda, né? Será que essa pessoa, de que modo essa pessoa vai utilizar? Vai utilizar para comprar drogas, para alimentar seus vícios, né? Para comprar bebidas e enfim. Mas olha o que o Espírito Cheverus fala aqui. Não repilas o que se queixa com medo de seres enganados. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola, né? Então, a princípio, alivia. Alivia. Vês alguém passando fome na rua? Alivia. Essa é uma condição na nossa humanidade, ainda na nossa sociedade, na nossa comunidade, que não pode existir, né? A desigualdade social, ela é ainda algo muito natural no nosso mundo. Mas a miséria, ela não é natural. Ela não pode existir. Alguém passar fome é nossa obrigação prover o mínimo para que as pessoas tenham alguma existência digna. Então, se alguém aparece, né, no seu campo de ação com essas necessidades básicas, alivia. Alivia primeiro. Depois você pensa no que fazer melhor. Porque muitas vezes o alívio material ele é muito supérfluo, muito insignificante. Muitas vezes o trabalho, como ele fala aqui, o trabalho, dar um trabalho, dar uma ocupação, dar um conselho à pessoa, ou mesmo a afeição, né? Ouvir, dar o carinho, dar a afetividade, vão ser mais eficazes do que a contribuição material. Então é importante que nós possamos dar com sabedoria das nossas posses materiais, das nossas riquezas.
e das nossas posses espirituais, né? Da caridade verdadeira, que é o auxílio com o amor que está dentro da gente. Então espalhe em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Esse é o nosso grande desafio, né? Vocês veem como a gente simplifica as coisas, mas é algo muito mais profundo, né? Utilizar esse emprego das boas riquezas. Esse primeiro texto termina dizendo o seguinte: espalha à tua volta os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Então ele fala aqui de dois valores que nós devemos espalhar. Os valores da instrução, né? A verdade que liberta, o conhecimento. Né? O quanto o Espiritismo nos dá de conhecimento, né? De sabedoria, de informações absolutamente confortadoras e consoladoras. E nós precisamos passar à frente essas informações, espalhar, né? Compartilhar com os outros. E também um outro tesouro, que é o tesouro do amor. Né? Espalhar esse tesouro do amor, da caridade, da fraternidade, da compreensão. O quanto esse momento que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, aparecem diversas oportunidades para que nós possamos fazer o bem, né? Para pessoas que de fato estão sofrendo nesse momento, companheiros nossos, né? Irmãos de humanidade. Então essa é a primeira mensagem do Cheverus. A segunda mensagem é de Espírito Protetor, escrita em Cracóvia, 1861, e nós vamos pegar também alguns trechinhos. É uma mensagem que ela traz um puxão de orelha maior. Olha só. Ela diz o seguinte, que é incessante a nossa preocupação do que é para vós o objeto do bem-estar material. E tão pouca importância nós damos ao nosso aperfeiçoamento moral. Pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. O nosso aperfeiçoamento moral é o que importa para a humanidade, para a eternidade. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais que suficiente, escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. O quanto nós nos esforçamos, damos valor a trabalhar, a nos esforçar para aumentar as nossas riquezas, aumentar o nosso conforto, que é algo válido, que é algo legítimo, né? Que nós possamos buscar ter uma subsistência, ter um conforto, prover o conforto para a nossa família, para os nossos filhos. Mas será que nós damos esse mesmo esforço para as coisas do espírito, né? Para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento moral? Né? E aí ele continua dando esse puxão de orelha. Pensastes apenas no vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? É o objetivo da vida que nós possamos sair daqui com uma abundância material, com um sucesso material? É esse o objetivo da vida? Para alguns, sim. Para alguns, a grande referência é se tornar alguém bem-sucedido materialmente. E assim termina essa mensagem do Espírito Protetor, alguns trechinhos. E nós vamos terminar com a última mensagem, que é uma mensagem do Espírito Fenelon, escrita em Argel, 1860, uma mensagem muito interessante. Vamos ver alguns trechos aqui dela. Sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, ser-lhe-ão pedidas severas contas do emprego do que ele lhes haja dado em virtude do seu livre-arbítrio. Né? Nós comentamos aqui sobre a lei da adoração, como nós devemos adorar e como nós devemos ser gratos pelas concessões que esse mundo nos dá. E são concessões, né? São coisas que estão temporariamente nas nossas mãos, né? Que pouco esforço nós fizemos para ter o merecimento de ter. Né? Nós simplesmente encarnamos aqui num planeta que é cheio de recursos para nos dar.
Então, nós seremos cobrados pelo mau uso desses recursos que nos foram dados. Nós temos o livre-arbítrio para poder utilizar de maneiras incríveis, né? Das maneiras mais maravilhosas possíveis, trazendo evolução tecnológica, evolução da humanidade, utilizando os recursos para ajudar uns aos outros, para conhecer, para evoluir a humanidade. O quanto os recursos vão ajudar nesses grandes motores do progresso humano. O quanto potencial esses recursos têm para nos impulsionar, né? E muitas vezes nós não vemos esse potencial e empregamos de maneira equivocada esses recursos. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que deles resulta um bem qualquer para outrem. Justamente o que nós estamos comentando. O mérito é proporcional ao sacrifício que a criatura se impõe. A beneficência é apenas um modo de empregar a riqueza. Né? Olha que legal. A beneficência é um modo maravilhoso e legítimo de utilizar as riquezas, né? Para ajudar o outro, para ajudar a prover a dignidade do outro. Mas é apenas um modo de empregar as riquezas. Ela alivia a miséria atual, né? É algo paliativo, né? Alguém que está passando fome e nós vamos lá e provemos aquela alimentação, né? Algo importantíssimo, porque se trata de necessidades básicas e prementes e urgentes do ser humano, né? Aplaca a fome, preserva do frio e proporciona abrigo a quem não tem, né? A fome, né? O agasalho para o frio e abrigo para quem não tem, né? Os abrigos, né? Que nós temos para acolher as pessoas que não têm, os moradores de rua, que não têm onde morar. Coisas importantíssimas, valores importantíssimos e básicos que qualquer pessoa deveria ter. Enquanto na humanidade nós tivermos pessoas que passem fome, que não tenham como se agasalhar, que não tenham onde morar, onde se abrigar, né? Um teto onde repousar a sua cabeça à noite, nós estamos falhando enquanto humanidade. E nós temos responsabilidade de prover isso. Há, porém, né, um dever igualmente imperioso e meritório. Há outro dever que está por trás do emprego da utilização da riqueza. O dever de prevenir a miséria. Né? Nós não devemos apenas aplacar as necessidades que já existem, mas prevenir essas necessidades delas ocorrerem. Né? O fato delas existirem já é um problema. Né? Esta é a missão das grandes fortunas, mediante os trabalhos de todo gênero que com elas se pode executar. Né? Então, prover também de trabalho, oferecer o ofício às pessoas para que elas próprias possam prover de si mesmas as necessidades básicas que elas necessitam. Né? E daí está também uma grande proveito, emprego que é dado, um grande emprego que é dado à riqueza. Uma grande missão da riqueza no nosso mundo é essa. Né? E quantas vezes a gente vemos isso sendo negligenciado. Então, a riqueza concentrada em uma só mão deve ser qual fonte de água viva que se espalha a fecundidade e o bem-estar à sua volta. Quanto que uma riqueza, né, uma grande riqueza nas mãos de quem sabe utilizar, ela é benéfica. Ela tem um raio de ação amplificado. Né? Vamos pegar, por exemplo, um exemplo bem interessante, que é o exemplo de Bill Gates. Acho que até a gente já comentou em outra ocasião aqui também sobre esse exemplo. Bill Gates, como a gente sabe, é uma pessoa que tem muitos recursos, né? Angariou muitas posses ao longo da sua história dentro da tecnologia, né? Dentro da área de tecnologia. E hoje, ele se aposentado, ele coloca esses recursos que ele angariou durante a sua história de vida em prol de causas importantíssimas para a humanidade. Né? Em relação, por exemplo, à questão do saneamento, né? Da água,
do aquecimento global e da possível falta de água que talvez nós tenhamos no futuro, o combate de algumas doenças que deveriam ter sido erradicadas, mas ainda existem em algumas partes do mundo, como por exemplo a poliomielite, né? A fome na África. Então há alguém que se colocou, a partir do momento da sua vida, como alguém que enxergou no valor da sua riqueza uma responsabilidade de poder aplacar grandes males que ainda existem na humanidade. Quem quiser ter mais informação sobre isso, tem uma série, um documentário, né, uma série documental na Netflix, que vai falar justamente sobre Bill Gates, essa história por trás desses projetos que ele está fazendo. Então a riqueza na mão de quem sabe utilizar é uma fonte de água viva, né? Então, dá esmola quando for preciso, mas, tanto quanto possível, convertei-a em salário, a fim de que aquele que a receba não se envergonhe dela. E assim que termina a mensagem do Fenelon, né, que vai falar justamente isso que a gente estava comentando. O quanto a riqueza deve também servir de maneira para que nós possamos não só aplacar a miséria atual, mas prevenir, né? Prevenir a fome, prevenir, dando os recursos, dando as ferramentas necessárias para que as próprias pessoas possam sair, né, dessa situação. No nosso país, nós vivenciamos muito dessa situação. E eu acho que nós precisamos refletir que não adianta apenas que nós possamos investir nesses auxílios, que são importantíssimos, os auxílios no sentido do auxílio urgente, mas sim pensar a longo prazo em projetos de humanidade, né, que possam investir em educação, investir em infraestrutura, investir em empregos, para que as pessoas possam, por si só, poderem prover, né, o seu necessário para a sua subsistência e sobrevivência. Essa é a grande lição que esse capítulo vai nos dar em relação ao emprego, à utilização das riquezas. Que nós possamos, independente do tamanho da nossa riqueza, né, não importa, né, como nós comentamos, não importa a quantidade do que nós colocamos em prol da caridade, e sim a qualidade, o sentimento que nós estamos colocando, e só resgatando quanto muitas vezes a nosso próprio carinho, a afeição, a nossa atenção, né? A possibilidade que nós damos de acolher as pessoas é muitas vezes mais importante até do que o próprio recurso em si, né? O próprio pão em si dado, né? Que nós possamos pensar dessa forma, de maneira integral, que utilizar a riqueza de maneira positiva é pensar nisso, pensar de maneira ampla, né? Como irmãos nessa humanidade que cada vez mais deve caminhar para a fraternidade. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham, nós tenhamos refletido um pouco hoje sobre essas questões que o Evangelho nos suscita. Eu peço desculpas pelo barulho que nós estamos ouvindo, mas espero que não tenha atrapalhado a nossa reflexão e que possamos cada vez mais empregar melhor a nossa riqueza, nossas posses materiais, servindo a Deus, ao Criador, como nossa grande referência e não as nossas posses materiais a Mamon. Um grande abraço a todos e até breve!